bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro interessante, chamado Moll Flanders, do Daniel Defoe. Sim, o nome do autor não lhe é estranho, este aqui é o mesmo autor de Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, como preferir. Nós já temos vídeo para este livro aqui no canal, vou deixar link aqui para vocês e na descrição também, deem lá uma olhadinha. O Daniel Defoe é conhecido como um dos grandes escritores, né, do início ali de todas as coisas, enfim, esses aqui são os primeiros romances, não exatamente, se você considerar que o primeiro evento romance foi lá o Don Quixote, enfim. Aqui nós temos já um livro de 1722. O Robinson Crusoe, salvo engano, é de uns 2 ou 3 anos antes de Moll Flanders. Então a gente está falando do início do romance moderno, que era aquela coisa que era só lida por senhoras, né? Enfim. Você tinha uma pecha esquisita para a questão do romance, era uma coisa que demandava tempo, era alguma coisa também que saía em capítulos, né? Em periódicos da época, né? Jornais e revistas, né? Os folhetins. Então demandava tempo, demandava curiosidade, demandava um engajamento com essas histórias que hoje em dia a gente não tem nem com seriado, sabe assim? O que é que te engaja outro dia? O que é que te faz ficar esperando o próximo capítulo? Pois é. Estou falando de um jeito bem simplão, se você quiser estudar ali o início do romance, né? Essa é uma área bem interessante, né, da teoria literária, talvez. Mas a questão é que estes primeiros romances, eles tinham um formato muito diferente do romance de hoje em dia. Então, talvez eles te afastem um pouco por causa disso. O romance começa a ficar com a cara do romance que a gente conhece hoje em dia, lá no século XIX. Então, você tem aqueles dramalhões sendo desenvolvidos, né? Aqueles personagens que foram criados para que você se compadeça, aqueles longos romances com temas familiares e tudo mais. Isso surge mais lá no século XIX mesmo. Antes disso, o que você tinha? Você tinha Daniel Defoe contando a história da Moll Flanders para você. Este livro aqui, gente, apesar de ser um dos primeiros, entre muitas aspas, né? De novo, 1722, o que você vai encontrar aqui é uma história bastante, como vamos dizer, é puro entretenimento, sabe? É um livro que não pesa, né? Ele é gordinho nesta edição aqui antiga da Kozak Naif, porque o papel era encorpado e a diagramação, de novo, ó, dá para vocês lerem daí também, né? Por que as pessoas não publicam mais livros assim, não é? Bem, tem uma questão de preço de papel aí hoje em dia que a gente está enfrentando no mercado literário, não é mesmo? A gente faz de conta que não está acontecendo, que o preço está normal, a gente segue comprando os nossos livros, mas sim, houve uma queda na qualidade da impressão de livros também. Quem é leitor e quem continua comprando seus livros aí sabe como anda, né? O papel de hoje em dia tá péssimo. Espero que este vídeo esteja te encontrando no futuro em que o papel tenha voltado a ser o papel que a gente gosta, tá? Mas, como eu ia dizendo, o livro é gordinho, assim, realmente por conta do tipo de edição que foi feita mesmo. Nesta edição aqui, este livro tem cerca de 500 páginas, numa edição normal ali ele teria umas 350. Então, o tamanho aqui não é nenhum tipo de impedimento. E esse é aquele tipo de história em que tanta coisa acontece, sério, ele não é dividido em capítulos, vamos começar assim. Então, você mesmo vai precisar fazer a quebra aí na sua leitura, e você vai vendo que os episódios, né, tem começo, meio e fim. Então você vai acompanhar a vida da Moll Flanders, que é uma vida bem interessante. O autor já coloca aqui pra gente logo no título completo. Então, assim, este é o título que vai na capa. Mas abrindo ali, né, a primeira página do seu livrinho, você vai encontrar isso aqui, ó. Este é o título completo, hein? As aventuras e desventuras da famosa Moll Flanders e companhia, que nasceu na prisão de Newgate e ao longo de uma vida de contínuas peripécias, que durou 3 vintenas de anos, hein? A história dela dá conta aqui de 60 anos, olha só, sem contar sua infância, foi por 12 anos prostituta, por 12 anos ladra, casou-se 5 vezes, uma das quais com o próprio irmão, foi deportada por 8 anos para a Virgínia, né? Esta é uma história que se passa primordialmente ali na Inglaterra, mas existem essas viagens para os Estados Unidos também. E, enfim, enriqueceu, viveu honestamente e morreu como penitente. Então, nós vamos acompanhar aqui a história de ascensão e várias quedas, né? Várias quebradas de cara aqui desta personagem, que vai ter uma vida meio... Vocês viram, né? 12 anos prostituta, 12 anos como ladra, 12 anos como ladra, vai se casar 5 vezes, dentre elas uma vez aqui com o próprio irmão. Então, olha só, ela é uma pecadora, hein? Além de bom, pecadora de marca maior, né? Prostituta, ladra e incestuosa, né? Enfim. Então, quando você bate o olho nisso aqui, ó, imagine-se, né, em 1722, comprando este livro aqui para ler. Você tá lendo sobre a pior pessoa da face da Terra, não é mesmo? Só que não, você começa a ler este livro e este livro
A personagem vai te cativando. Primeiro porque você vai acompanhá-la desde a infância mesmo. Então você viu ali que ela nasceu numa cadeia, né? Porque a mãe dela já não era boa coisa. Então ela nasce na cadeia e vai ser uma criança que vai ser meio que levada por ciganos. Ela vai viver uma vida errante, gente. A questão é essa. E aí, no fim das contas, ela vai ser levada para uma senhora que meio que toma conta de crianças órfãs, né? Mas não é um orfanato, não é nada do tipo. As pessoas, as crianças, né, trabalham para esta senhora. E aí você tem a Mal Flanders. Um diferencial dela, digamos assim, é que ela era absolutamente linda, maravilhosa. Então, desde criancinha, ela já chamava atenção por ser linda. Além dela ser linda, ela tem uma personalidadezinha, assim, que já vai te cativando desde o início. Ela é uma graça como criança. Então você começa a ler esse livro sobre essa criança abandonada, não sei o que lá. Se você já tem, assim, uma vida de leitura, você já deve ter passado por alguma coisa do Dickens antes de chegar a Moll Flanders. Então você vai associando, né, essa criança aqui a, sei lá, David Copperfield, ou Oliver Twist, ou, enfim, qualquer outro livro aí do Dickens que trate de crianças, você já vai fazendo essas associações aqui. Este é um período anterior a Dickens, lembre-se disso, um século antes dele, né? Bom, então você vai se apegando a essa menina que é toda espevitadinha e tudo mais. Então, assim, e ela é, como é que vamos dizer? Pela condição de órfã dela, de criança coitadinha e tudo mais, ela meio que vai se adaptando muito bem às novas situações. Então, vai trabalhar com essa senhora aqui, ela é a melhor possível. E ela é cativante no sentido de que ela fala muito bem também já criança. Então ela tem, né, morando com essa senhora, ela tem uma vizinha que é uma dama, aos olhos dela é uma dama, tá sempre bem vestida, tem sempre, sei lá, vive sozinha e vai ao mercado sozinha, esse tipo de coisa. A menina observa aquilo ali e fala: "Eu também quero ser aquilo ali, ó. Quero ser uma dama de verdade." A menina tem, sei lá, 5 anos de idade quando ela diz isso. E aí todo mundo acha isso super engraçadinho. E elas trabalham com costuras, né? Então as damas ali do bairro começam a pedir cada vez mais para que ela faça os serviços e pagam mais para ela, porque ela é fofinha, essa coisa toda. E aí ela cresce, né? Quando você ouve isso, né? Que ela quer ser uma dama de verdade, comparada com essa vizinha, aos poucos você vai percebendo que aquela vizinha é uma prostituta. Então, já vai dando tudo errado desde o começo, sabe assim? Mas não é exatamente o determinismo aqui neste livro. Vocês vão ver que ela vai escapar deste ambiente em diversas formas diferentes. E como eu disse ali para vocês, né? Eu li ali o resuminho, que é o título original do livro, ela vai enriquecer. E ela vai, né, ó, viveu honestamente e morreu como penitente. No fim da vida dela, ela tá joia. Então, assim, é uma trajetória que vai levá-la à redenção, né? Só que, assim, você vai vendo que desde o início, né? Então tá, nessa primeira infância dela, ela é super fofinha, ela quer se tornar uma dama de verdade, e você vai vendo que isso, né, vai guiá-la. Este é o norte dela, né? Ela quer ser uma dama de verdade. Como ela vai chegar lá? Né, ela vai passar por esse caminho todo aqui que eu já falei para vocês. Então, vamos lá, vamos do início de novo. Ela vai crescer ali naquele ambiente, né, em que ela vai trabalhar. Ela é bastante, como é que vamos dizer? Ela não quer guardar o dinheiro para si, ela quer ajudar as pessoas, então ela dá o dinheiro todo para essa senhora. Mas enfim, e é uma situação que você percebe que mesmo que ela não tivesse dado dinheiro para aquela senhora de bom coração, assim, de bom grado, aquela senhora teria tomado o dinheiro dela, não é mesmo? Mas tudo bem. A questão é que ela vai ficando apegada àquele ambiente, às damas, né, para quem ela trabalha e tudo mais. Só que um dia essa senhora vai faltar, essa senhora vai falecer. E aí ela precisa, né, enfim, nisso dela ser muito fofinha, muito querida pelas damas do bairro, vai ter um momento em que ela vai passar um tempo na casa de uma família rica, sabe assim? Então, quando essa senhora morre, ela não está desamparada, ela vai ser adotada por uma dessas famílias que ela já conhecia. Só que nesta família você tem dois rapazes e duas moças, acho. Enfim, a questão são, né, o que vai chamar nossa atenção daqui para frente são esses dois rapazes. Os dois meio que são apaixonados pela Mal Flanders. Outra coisa, este não é o nome dela de verdade, tá? É um pseudônimo. Ninguém aqui neste livro tem nome de verdade, a não ser o primeiro maridinho dela, que é o Robin. Por quê? Não sei, não me pergunte. Mas então, ela agora é o objeto de desejo desses dois rapazes, que são bem mais velhos do que ela, veja bem. E o filho mais velho vai meio que se aproveitar dela. Ela vai se tornar sua amante. Só que vai ficar uma situação muito desagradável dentro daquela. É assim, ela vai ceder a este rapaz, não exatamente porque ela fosse extremamente apaixonada por ele, mas é uma coisa das circunstâncias. Então ela tá ali mesmo, né? Esse rapaz aí tá meio que abusando dela, ela
vai meio que deixando, né? Prestando atenção ao redor, vendo ali quais são as reações, e as reações não serão das melhores. A questão é a seguinte: de repente, esse cara começa a se exceder em seus abusos, e o outro irmão, o irmão mais novo, é realmente apaixonado por ela. Então, para que a situação fique menos horrorosa, ela meio que aceita as investidas do irmão mais novo também. Então, vai se casar com ele meio que sem ser apaixonada por ele, mas aos poucos ela vai entendendo que o casamento não é, nessa época aqui pelo menos, não era exatamente sobre amar o cônjuge e constituir família. Era mais uma questão assim de consolidar um status social. Então, viver uma vida mais confortável. Ela tem quem cuida dela, quem cuida dos filhos, aquela coisa toda. Então, assim, vai se casar com esse rapaz e vai viver um casamentinho assim até que feliz, assim, né? Nesse início de vida, né, adolescente barra adulta. Só que esse rapaz vai faltar também, esse rapaz vai morrer. Então, aí você tem os dois filhos que ela teve com ele, que vão ficar aí com os pais do cara, ela vai meio que viver a vida sozinha a partir daí. É nesse momento em que ela precisa se virar sozinha que ela vai começar realmente a, né, se prostituir, a se tornar uma ladra. As coisas vão acontecendo aos poucos com ela, mas este livro tem um ritmo muito bom. Então, assim, é difícil parar a leitura, fazer essas pausas que eu falei para vocês, porque o livro realmente não é dividido em capítulos, é episódico. Então, você tem o primeiro casamento, acabou, você faz uma pausa, porque vão vir mais 4 casamentos. Um dos próximos casamentos que ela vai fazer é com um rapaz que tem uma plantation, ou ele tá indo para uma plantation na Virgínia, né, um estado ali dos Estados Unidos. E aí ela meio que vai também, e chegando lá, ela vai conhecer a sogra, e aí qual não é sua surpresa ao não identificar na sogra sua própria mãe? Então é aí que ela percebe que ela se casou com seu próprio irmão. Também era um casamento, assim, um pouco mais maduro, então ela já amava mais este marido. Uma coisa curiosa a respeito da Moll Flanders é que é o seguinte, ela não consegue ver maldade propriamente dita. Então ela não é ressentida nem daquele primeiro rapaz que a molestou, né, na casa daquela família que a adotou. Então, porque ela meio que entende que ela também se aproveitou dele, sabe? Tem uma coisa, assim, uma certa, vamos dizer, maturidade emocional na Moll Flanders que a gente observa desde a infância dela. Ela faz o que é preciso para sobreviver. She's a survivor, né? Então, assim, você vai vendo que ela tem uma boa disposição, ela não consegue falar coisas ruins a respeito das pessoas, né? Então, os maridos são sempre, né, ela sempre olha pelo lado positivo dessas pessoas. Ela tem sempre uma coisa boa a dizer a respeito das pessoas que ela vai conhecendo ao longo do caminho. Essa aqui é a questão. Então, você vai vendo que ela vai, né, seguindo a vida dessa forma. Agora ela tem uma sogra que é também sua mãe, ela meio que não vai suportar saber que ela. Este é um casamento que a quebra. Porque você vai percebendo que este rapaz, né, este cara que é o irmão dela, e que ela só veio a saber depois, era, na verdade, não seu verdadeiro amor, mas você vê que existia algo mais ali, né? E ela vai precisar se livrar dessa situação. É a única situação assim mais pesada na vida da Moll Flanders, assim que a gente vai acompanhar durante este livro. Depois disso, enfim, aí você vai acompanhando ali a forma como ela vai se tornando uma acompanhante de um cara que aparentemente não tem nenhum interesse físico nela, mas vai acontecer um dia dos dois ficarem numa hospedaria e só tem um quarto para dois, e, enfim, a vida vai levando a Moll Flanders, né? A questão de como ela se torna uma ladra também é uma coisa assim, tem uma casa aberta ali, e aí tem umas pedras, umas joias ali em cima da mesa, ela entrou e roubou, entendeu? Assim, você vai acompanhando isso. É uma personagem com uma boa disposição, sabe? É um livro que, apesar de ter uma história. Gente, pelo amor de Deus, ela é prostituta por 12 anos, ladra, foi presa, não sei o que lá, vai passar por um julgamento. Você vai acompanhar o julgamento da Moll Flanders aqui também. É outra situação que quebra um pouco mais o espírito dela, mas ela não se deixa quebrar. Então, assim, aconteceu aquilo, né? É uma situação que a fez amadurecer na marra também, então ela vai, né, sempre fazendo a sua limonada de seus limões. Que livro interessante, gente. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Eu não quero contar muito das filigranas dos episódios, porque a graça desse livro é essa, né? Você vai acompanhando uma coisa atrás. É aquele tipo de história que você se pega pensando, cara, não é possível que tudo isso aconteceu com um personagem só. É diferente, por exemplo, de, sei lá, Uma Vida Pequena, em que tudo de desgracento vai acontecer com uma pessoa só. Não.
É uma vida de aventuras, isso aqui, sabe? Com uma personagem com boa disposição. A vida vai, né, entregando essas situações para ela, ela vai se saindo da melhor forma possível. Aí você pode também fazer aquela leitura mais, né, a situação da mulher no século XVIII na Inglaterra, né? Você pode pensar nisso também. Não é que o livro não te entregue esse tipo de coisa, mas esse não é o foco. O foco do Defoe aqui, olha só, me parece que ele estava experimentando com a literatura naquela época, né? Só lembrando, né, que ele já tinha seus mais de 60 anos quando começa a produzir seus livros. Então, é um livro em primeira pessoa, né? A personagem principal é feminina, e aí você vai vendo que ele tem um jeito para contar essa história para você. Então, assim, nessa vida louca que ela vai vivendo, ela vai tendo filhos com esses maridos que ela vai tendo e tudo mais, e assim, ela vai encontrando saídas, né? Porque ela é bígama, né? Você tem uns desquites, assim, que são feitos e que, acho que mesmo naquela época, não te permitiam, né, seguir em frente para um novo casamento. Mas como ela vivia viajando, ela vivia entre a Inglaterra e os Estados Unidos, isso era uma coisa que não era um impedimento também. Os filhos ela vai largando pelo caminho, é uma coisa meio triste. Essa é uma questão meio triste, assim, da vida dela. Ela é meio desgarrada com os próprios filhos. E eu perdi as contas. Eu não sei quantos partos a Moll Flanders teve aqui neste livro, gente. Mas foram muitos, tá? Mais de 8. Assim, fácil. E ela tá sempre linda, maravilhosa, uma bonequinha, né? Então, assim, para uma mulher normal, né, que passa aí por 8 partos, né, eu imagino que chega uma hora que ela fica, no mínimo, cansada, né, dessa vida de aventuras loucas aqui. Então, talvez essa seja a parte menos verossímil do livro, né? Então, esta mulher que passa por tantos partos, tem tantos filhos e se desgarra de todos eles. Tem o filho que ela vai ter com o irmão ali, realmente é um filho que depois ela vai procurar. Mas os demais, assim, ela tá largando para adoção, né? Tem um momento aqui em que ela vai viver numa hospedaria com uma mulher que vai se aproximar dela também, vai ser meio que uma amiga dela. Também não vale nada, né? E essa mulher é meio que uma fazedora de anjinhos, se é que você me entende. Mas ela é firme, não, os filhos vão nascer, os filhos serão cuidados por outras famílias, enfim, tá tudo bem. Ela vai. Tudo bem para Moll Flanders, veja bem. Então, ela vai ter essas crianças, em alguns momentos, ela vai criar essas crianças até que elas estejam fortes, ela vai perder alguns filhos também pelo caminho, mas assim que a criança está forte, ela, né, passa para a próxima. Sabe assim? É uma coisa assim esquisita. Ao mesmo tempo em que você lê, e como você está dentro da cabeça da Moll Flanders, já que este aqui é um livro em primeira pessoa, você vai compreendendo essa pessoa. Uma coisa estranha, gente. É uma experiência de leitura bem esquisita, ao mesmo tempo em que é divertida. Eu não sei explicar para vocês qual foi a magia que o Daniel Defoe fez aqui neste livro. Para pensar, ó, tem tudo para ser um livro arrastado, pesado, longo e, sei lá, tudo menos divertido. Mas, sério, primeira coisa, né? Não é um livro que te cansa, tá? Então você vai lendo aqui as desgraceiras que vão acontecendo na vida de Moll Flanders e ela sempre, né, desviando daquilo, dando um jeitinho de seguir em frente, aprendendo com os erros do passado, indo pro próximo erro. Né? Então, assim, é uma vida estranha. Mas uma coisa interessante também para você observar é como ela tá sempre sozinha, né? Então ela foi abandonada pela mãe, ela, né, vai passar aqui por essas perdas que ela vai sofrer na infância, também as pessoas que cuidam dela, ela tá desamparada quando ela vai parar naquela família em que os dois irmãos a disputam. Ela faz a escolha dela e o rapaz que está com ela ali, que aparentemente a ama verdadeiramente, vai falecer alguns anos depois, vai deixá-la sozinha no mundo de novo. E aí ela aprende a se virar sozinha. É uma vida solitária. Então ela é aquele tipo de pessoa que está sozinha na multidão, sabe assim? Ela nunca está sozinha, porque ela é essa mulher linda, interessante, maravilhosa, que vai juntar dinheiro aí a partir de seus roubos, de suas maracutaias, dos dinheiros que os maridos deixam para ela também. Então, assim, ela vai conhecer um banqueiro num dado momento. Então, assim, ela vai saber se virar com o dinheiro que ela vai acumulando. Será que ela guarda o fruto do roubo? Ela nem precisaria, né, digamos assim, porque ela realmente soube aplicar seu dinheiro. Então, aquela questão de ir para a América para ter uma plantation e tudo mais, ela vai ajudar aquele marido, né, que é seu irmão. Então, financeiramente falando, ela é muito safa também. E aí, no fim da vida, ela meio que se torna uma empresária, tá? Então, é um livro que te entretém no fim das contas, gente.
bacana esse livro, viu? Você sai da leitura, não é assim, nossa, que maravilha da literatura, mas é um livro diferente. Teria Moll Flanders passado pela vida e conseguido o seu objetivo de ser uma dama de verdade ali, porque é meio que isso que vai acontecer, né? Ao final da história. Se ela não fosse tão linda, talvez não. Fica aí o questionamento, mas a questão é que ela, né, chamava atenção primeiro por sua beleza, depois por sua personalidade cativante, né? E depois pela sua inteligência, né? Se tem uma coisa que Moll Flanders é inteligente. Sagaz mesmo. Então, assim, até mesmo quando você passa ali pela última fase, penúltima, na verdade, né? Em que ela está na cadeia, né? E você vai acompanhando como era a cadeia naquela época, principalmente para uma mulher e tudo mais. Então, assim, você vai vendo como aquilo, como é que ela sai daquilo. Cara, é tudo muito interessante. Então, tem um detalhe também que eu esqueci de contar para vocês. Entre um casamento e outro ali, entre seus primeiros casamentos, né, para que ela faça um bom casamento novamente, porque ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha, enfim, ela está numa situação periclitante mesmo. Tudo que ela faz é para fugir da pobreza extrema, vejam bem. Então, ela vai meio que armar uma tramóia com essa amiga dela, que é dona de pensão e tudo mais, que é o seguinte: elas vão espalhar na cidade que tem uma viúva jovem, linda, maravilhosa e rica, né, por aí dando sopa. É assim que ela consegue o próximo marido. Esse próximo marido é o da Plantation, né, que eu falei pra vocês. Esse cara também vai dizer pra não, tô super bem aqui, de dinheiro e tal, não sei o que lá. Mas assim, aos poucos, né, quando eles começam a viver juntos, eles vão ver que, né, um mentiu pro outro. Gente, tem umas situações que são cômicas aqui neste livro, não eram para ser. E realmente, assim, olhando em retrospecto, o único momento mais pesado dessa história é quando ela percebe que ela se casou com seu irmão mesmo, né? Ela conversando com a sogra vai contar a história de que foi presa por roubo em Newgate, teve uma filha, não sei o que lá. Ela começa a falar, meu Deus do céu, é a mesma história da minha mãe. E ela descobre, né, que a sogra é a mãe dela mesmo. Então, este é o momento mais pesado aqui da história, né? A forma como ela começa a repudiar aquele marido que até então, por quem até então ela era apaixonada. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, até mesmo contando o que aconteceu neste momento, o livro não perde um certo bom humor. Depois tem aquele momento em que elas casam com um banqueiro e ela tá no topo do mundo, né? Tá rica, tá maravilhosa, tudo mais. Só que esse banqueiro vai fazer uns investimentos esquisitos, eles acabam perdendo tudo, o cara adoece, morre, deixa a Moll Flanders mais uma vez assim numa vida de miséria. É aí que ela vai se tornar ladra, né? E aí, veja bem, ela não vai ser simplesmente uma ladra, né? Sei lá, ela vai ser a maior ladra de todos os tempos. Ela vai se tornar uma figura meio que mítica no mundo dos roubos, sabe assim? Porque ela tem a mão leve, porque ninguém consegue pegá-la, então surge aí a lenda de Moll Flanders, né? Essa ladra infalível, maravilhosa, e a polícia simplesmente não consegue capturar. Então, pronto. Ela vai fazer parte de uma gangue, entre muitas aspas. Então, assim, os comparsas dela sempre vão ficando pelo caminho, vão sendo enforcados e tudo mais. E ela vai se safando até chegar um momento em que ela não consegue mais se safar. É porque é preciso, né? Dentro da construção desse tipo de personagem, você precisa que a redenção aconteça. Ela não é uma pessoa, você vai vendo que a vida vai levando a Moll Flanders a passar por diversas situações. Então, assim, é preciso que ela se compreenda como sendo um ser humano falho e chegue à redenção. Só que quando isso acontece, você meio que não compra que isso esteja acontecendo, sabe? Para que a redenção aconteça, é preciso que o arrependimento seja genuíno. E aí você não vê um arrependimento genuíno na Moll Flanders. Você acompanhou essa mulher mentindo o livro inteiro. E aí quando chega nesse momento, você fala, ah, tá bom, né? Isso dela ser presa e condenada, tem um momento em que ela vai acusar os próprios acusadores, né? Ela vai processar os próprios acusadores, porque Moll Flanders não é seu nome verdadeiro, não é mesmo? Então, assim, ela vai alegar uma falsa acusação. Mas num dado momento, eu falei para vocês que ela roubaria joias, mas não é bem isso. O que ela rouba de uma casa aberta e tudo mais é um rolo de tecido. E aí a gente precisa se lembrar de que naquela época, tecidos bons, aliás, até hoje em dia, né? Tecidos bons, tecidos de qualidade, são extremamente caros. Então, foi isso que ela roubou. E é este último furto, roubo, enfim, que vai levá-la à cadeia, à condenação. Ela tá para ser enforcada, e, enfim. É só quando ela vê o marido, né, o último marido dela, né, sendo levado, né, para forca e tudo mais, que ela vai, né, ter um momento de lucidez ali, ela vai se sentir culpada pelo que está acontecendo com o marido. E é aí que ela vai se arrepender. Até então, ela estava só fingindo arrependimento e remorso, né? Mas a partir do momento que ela vê o que está acontecendo com o marido, ela
né? Dá aquela travada. E aí, este arrependimento vai convencer ali os juízes e tudo mais, e ela, a pena dela vai ser comutada, né? Ela não vai ser mais enforcada, ela vai ser simplesmente deportada para os Estados Unidos. E aí, voltando lá para os Estados Unidos, ela volta para Virgínia, e aí a gente vai ter um momento de redenção que eu não vou contar para vocês. Mas é um final até bonito aqui para este livro. E, de novo, é um final que só será possível por conta do arrependimento genuíno. Então, este livro, ele tem uma moral, né? Uma moral da história. E enquanto você está lendo sobre a Moll Flanders, você vai acompanhar também como era, né, o momento histórico em que essa história se passa. Então, a história se passa no começo do século XVIII. Como era a situação econômica, social e tudo mais da Inglaterra naquela época, né? Quem eram as pessoas que iam para a América naquela época? Como viviam essas pessoas? Você vai acompanhando tudo isso, não exatamente num pano de fundo. Este é o meio em que a Moll Flanders transita. Quem são essas pessoas que viviam na miséria na Inglaterra naquela época, né? Como é que elas se safavam de suas prisões ou não? Como era possível enriquecer naquela época? O que é que estava acontecendo em termos financeiros na Inglaterra naquela época que fazia com que essas pessoas ficassem ricas e miseráveis de uma hora para outra? Você está saindo do feudalismo para o capitalismo, né? Então, como é que era esse início desse novo sistema econômico? Não me entendam mal, o feudalismo já acabou faz um tempo aqui neste livro. É que realmente existe todo um período de adaptação, né, em que as pessoas ainda estão relutantes de sair de um sistema para o outro. Você vai acompanhar tudo isso aqui neste livro também. E como é que alguém como a Moll Flanders consegue se desenvolver em meio a tudo isso, né, usando este pseudônimo, né? Então, de certa forma, este é um subterfúgio que a protege também e que a mune de uma ferramenta, né, que faz com que ela possa ser aquilo que ela quiser. Então, todas as mentiras, todas as enganações, todas as pessoas que ela engana no meio do caminho, né, vão conhecendo a Moll Flanders, não exatamente a personagem por trás, né? Qual é o verdadeiro nome de Moll Flanders? Quem é a Moll Flanders, né? Só o leitor, né, que vai ler aqui suas memórias, foram escritas já no fim da vida, né? No fim das contas, este livro aqui é seu livro de memórias, vai conhecer. E, gente, assim, ela é uma pecadora em diversas áreas, né? Incesto, roubo, prostituição, enfim. Ela é uma anti-heroína, não tenho o que dizer, né? Mas ela é aquele tipo de figura que você se pega torcendo por ela. Você quer que ela tome jeito, você quer que ela cuide direito de seus filhos, que ela, enfim, leve uma vida corretinha. Chega uma hora aqui no meio dessa leitura que você fala, cara, eu desisto, ela não vai tomar jeito nunca. Mas sim, a partir do arrependimento genuíno. É um livro bem interessante, gente. Se você já leu Robinson Crusoe, este livro aqui não tem nada a ver com Robinson Crusoe. A impressão que dá é que é outro escritor, tá? Então, assim, ele realmente tinha um talento aí para escrita, né? O Daniel Defoe, e ele não se atinha a um tipo específico de literatura, né? Apesar de que, né, se você parar para pensar que tanto o Crusoe quanto a Moll Flanders são personagens solitários, talvez você possa cair naquele clichêzão do este escritor aqui está sempre reescrevendo o mesmo livro. Mas não é bem isso, não. Os dois livros são extremamente diferentes. Realmente parece que você está lendo obras de escritores totalmente diferentes. Então não se afastem deste livro só porque, este aqui é um livro escrito no início do século XVIII. É um livro muito mais fluido, né, com um ritmo muito melhor do que muito livro que você vai ler aí escrito, sei lá, semana passada, tá? E de quebra você ainda sai dessa leitura entendendo aqui como é que funcionava na experimentação com o romance novo, né? Romance moderno. E como nós chegamos ao que é escrito nos dias de hoje. Gente, livro muito bom, tá? Não é favorito da vida, nem nada do tipo, mas vale muito a leitura. Fica aqui a recomendação para vocês. E é isso então. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.